Se você gosta de histórias reais que parecem filme, já se inscreve no canal agora, porque o que aquela câmera registrou naquela madrugada destruiu completamente a minha paz. Eu achei que estava ficando paranoica, até assistir a gravação às 3 da manhã. E sinceramente, eu queria nunca ter visto aquilo parado na porta do meu quarto. Então, antes de continuar, comenta aqui embaixo. Eu vi. Porque quando essa história terminar, você vai entender por que eu nunca mais consegui dormir sozinha naquela casa. Tudo começou poucos dias depois que eu me mudei para aquele apartamento. No começo parecia perfeito. Pequeno, silencioso, barato demais para a localização. E isso já deveria ter sido um aviso. Mas eu ignorei. Os primeiros dias foram normais. Trabalho, rotina, silêncio. Só que durante a madrugada, o ambiente mudava completamente. A sensação era estranha, pesada, como se alguém estivesse andando pela casa enquanto eu dormia. No começo eu tentei racionalizar aquilo. Barulho do prédio, cano, vizinho, madeira estalando. Só que então começaram os detalhes estranhos. A porta do quarto aparecia aberta mesmo depois de eu fechar. Objetos mudavam de lugar. E várias vezes eu acordava com a sensação absurda de que alguém estava olhando diretamente para mim no escuro. Até a primeira noite em que ouvi os passos. Eu lembro exatamente do horário porque olhei imediatamente o relógio do celular. 3:06 da manhã. Os passos eram lentos. Vinham do corredor. E pararam exatamente na frente da porta do meu quarto. Naquele instante meu corpo inteiro congelou. Eu fiquei parada olhando para a escuridão sem coragem nenhuma de levantar da cama. Então a maçaneta mexeu devagar. Muito devagar. Como se alguém estivesse tentando abrir sem fazer barulho. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir dentro da cabeça. Mas depois de alguns segundos, os passos simplesmente foram embora. Na manhã seguinte eu tentei ignorar aquilo. Só que a sensação piorou ainda mais. Porque comecei a perceber outra coisa. Toda madrugada eu acordava praticamente no mesmo horário. Sempre entre 13 e 20. E sempre com aquela sensação horrível de presença dentro do quarto. Foi aí que tomei a decisão que mudou tudo. Instalar uma câmera escondida apontada diretamente para a porta. Naquele momento parecia exagero. Mas hoje eu agradeço por ter feito isso. Porque sem aquela gravação, ninguém acreditaria em mim. Na noite em que tudo aconteceu, eu estava extremamente cansada. Tomei banho. Fechei a porta do quarto. Conferi 2 vezes se estava trancada. E fui dormir. A última vez que olhei o celular, marcava 2:48 da manhã. Depois disso, eu apaguei completamente. Quando acordei no dia seguinte, senti imediatamente que alguma coisa estava errada. O quarto parecia diferente. O ar parecia pesado. E o pior, a porta estava aberta. Meu coração disparou na mesma hora. Porque eu tinha certeza absoluta de que havia trancado antes de dormir. Peguei o celular tremendo, abri o aplicativo da câmera e comecei a assistir às gravações da madrugada. No começo não aparecia nada. O quarto escuro, silencioso, só o som do ventilador. Então o relógio da gravação marcou 3:11 da manhã. E naquele instante, a maçaneta começou a girar lentamente sozinha. Eu senti meu corpo inteiro gelar. A porta abriu devagar, muito devagar, e alguém apareceu parado no corredor escuro olhando diretamente para dentro do quarto. Naquele instante eu pausei a gravação imediatamente. Meu coração estava acelerado de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu tentava entender o que estava vendo. A figura continuava parada na porta do quarto, imóvel, escura, sem fazer absolutamente nenhum movimento. Dava para ver apenas o contorno do corpo por causa da luz fraca que vinha da cozinha. E sinceramente, aquilo era ainda pior do que se estivesse se movendo. Porque parecia alguém observando, esperando, como se estivesse olhando diretamente para mim enquanto eu dormia. Eu respirei fundo e continuei assistindo. Durante vários segundos, a figura não saiu do lugar. Ela apenas ficou parada na porta, sem entrar, sem falar, sem se mover. Aquilo começou a me dar uma sensação horrível.
porque parecia que ela estava decidindo alguma coisa. Então aconteceu o primeiro detalhe que fez meu sangue gelar. A cabeça da figura começou a inclinar lentamente para o lado, devagar, como alguém tentando me enxergar melhor no escuro. Naquele momento eu pausei de novo. Sério, eu quase desliguei tudo ali mesmo, porque aquilo não parecia normal. Parecia errado, muito errado. Mesmo assim, eu continuei assistindo. E foi exatamente aí que tudo piorou. A figura finalmente deu um passo para dentro do quarto. Depois outro. E outro. Muito lentamente. Sem fazer barulho nenhum. Como se já conhecesse exatamente cada canto daquela casa. Meu coração disparou ainda mais porque naquele instante eu percebi uma coisa absurda. Aquilo não parecia um ladrão. Não parecia alguém procurando objetos. Parecia alguém me observando dormir. A figura caminhou devagar até perto da cama e ficou parada olhando diretamente para mim. Eu consegui sentir um arrepio real vendo aquela cena, porque enquanto aquilo acontecia, eu estava ali dormindo sem fazer ideia de nada. Só que então aconteceu uma coisa ainda pior. A figura levantou lentamente a mão e apontou diretamente para a câmera escondida. Meu sangue congelou imediatamente, porque ninguém sabia daquela câmera. Ninguém. Mesmo assim, aquela coisa parecia saber exatamente onde ela estava. Naquele momento comecei a tentar aumentar o brilho da imagem para enxergar melhor o rosto da pessoa. Mas quanto mais eu aumentava, mais estranho ficava. O rosto parecia borrado, distorcido, como se a câmera simplesmente não conseguisse focar. Mesmo assim dava para perceber claramente uma coisa. Ela estava sorrindo. Um sorriso estranho, parado, sem emoção. Aquilo me deu uma sensação tão ruim que precisei levantar para respirar. Mas eu ainda não tinha visto a pior parte. Quando voltei para a gravação, percebi algo que não tinha notado antes. A figura não piscava. Durante todo o vídeo, ela simplesmente não piscava nenhuma vez. E então, ela começou a se aproximar lentamente do meu rosto enquanto eu dormia. Muito perto. Perto demais. Como se estivesse tentando ouvir minha respiração. Naquele instante eu senti vontade de apagar imediatamente aquela gravação. Só que continuei, porque eu precisava entender o que tinha entrado naquela casa. Então a figura aproximou a boca do meu ouvido e pareceu sussurrar alguma coisa. Só que a câmera não captou o som. Depois disso, ela virou lentamente a cabeça na direção da câmera outra vez e ficou imóvel. Como se soubesse exatamente que eu assistiria aquilo depois. Eu comecei a entrar em pânico de verdade naquele momento, porque aquilo não fazia sentido nenhum. E foi aí que a gravação mostrou algo impossível. A figura começou lentamente a andar para trás, em direção ao corredor escuro. E antes de desaparecer, parou mais uma vez na porta do quarto, imóvel, olhando. Então a gravação travou. A tela ficou preta. E segundos depois apareceu uma mensagem no aplicativo. Câmera desconectada. Naquele instante eu percebi uma coisa horrível. Quem quer que estivesse dentro daquele quarto, agora sabia que eu tinha visto tudo. Naquele momento eu comecei a sentir um desespero real. Porque até então, eu ainda tentava encontrar alguma explicação lógica para tudo aquilo. Talvez alguém tivesse entrado no apartamento. Talvez fosse uma brincadeira doentia. Mas depois que a câmera foi desconectada sozinha, eu entendi que aquilo era muito pior. Meu coração estava disparado enquanto eu tentava acessar novamente o aplicativo da câmera. Nada funcionava. A imagem continuava completamente preta. Então meu celular começou a vibrar. Número desconhecido. Eu hesitei alguns segundos antes de atender. E sinceramente, eu queria nunca ter feito isso. Porque do outro lado da ligação havia apenas uma respiração lenta, pesada, muito próxima do microfone. Eu fiquei imóvel segurando o celular sem conseguir falar nada. E então uma voz baixa finalmente sussurrou. Você me viu. Naquele instante meu corpo inteiro gelou. Porque ninguém além de mim sabia daquela câmera escondida. Ninguém. Eu desliguei imediatamente. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase deixei o celular cair no chão.
Na mesma hora comecei a verificar todas as portas e janelas do apartamento. Tudo estava trancado. Tudo. Mesmo assim, eu tinha certeza absoluta de que alguém tinha entrado naquele quarto durante a madrugada. E então aconteceu outra coisa absurda. Quando passei pelo corredor, percebi marcas molhadas no chão. Pegadas. Pegadas que iam exatamente até a porta do meu quarto. Meu coração quase parou naquele instante. Porque aquelas marcas não estavam ali quando acordei. Eu comecei a andar lentamente seguindo as pegadas, até perceber uma coisa ainda pior. Elas terminavam exatamente na frente da minha cama. Como se alguém tivesse ficado parado ali me observando. Naquele momento eu liguei imediatamente para minha irmã pedindo para ela vir me buscar. Eu não queria mais ficar sozinha naquele apartamento nem por um minuto. Enquanto esperava ela chegar, resolvi assistir novamente a gravação pela última vez. E foi aí que percebi um detalhe que não tinha visto antes. Quando a figura estava parada na porta do quarto, dava para ver outra sombra atrás dela no corredor. Meu sangue congelou. Porque aquilo significava que talvez não existisse apenas uma pessoa dentro da casa. Eu aumentei o brilho da imagem ao máximo tentando enxergar melhor. E então consegui ver claramente. Havia alguém parado no fundo do corredor, observando tudo. Imóvel. Escuro. Como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Naquele momento comecei a chorar de verdade. Porque eu entendi que talvez eu nunca tivesse estado sozinha naquele apartamento. Minha irmã chegou alguns minutos depois e praticamente me obrigou a sair dali imediatamente. Só que antes de irmos embora, ela resolveu entrar no quarto para pegar minhas coisas. E foi aí que aconteceu a pior parte de toda essa história. Ela saiu do quarto completamente pálida, segurando uma folha de papel dobrada. Quando abriu, havia apenas uma frase escrita à mão. Hoje você acordou. Amanhã talvez não. Eu senti um frio absurdo no corpo naquele instante, porque aquela folha não estava ali antes. Aquilo significava que alguém tinha entrado no apartamento novamente enquanto eu estava acordada. Depois daquele dia eu nunca mais voltei naquela casa. Nunca mais. Mas a história não terminou ali. Algumas semanas depois, enquanto eu estava na casa da minha irmã, recebi uma nova notificação no celular. Era o aplicativo da câmera. A câmera que supostamente estava desconectada. Meu coração disparou imediatamente. Eu abri o aplicativo tremendo. E a transmissão estava funcionando outra vez. O quarto estava vazio, escuro, silencioso. Então, exatamente às 13h11 da manhã, a porta começou a abrir lentamente sozinha. E alguém apareceu parado novamente na porta do quarto. Imóvel. Olhando diretamente para a câmera. Se você chegou até aqui, comenta, parada. E se inscreve agora no canal, porque a próxima gravação pode ser ainda pior do que essa.